informar que após o último trabalho nós teremos a apresentação do projeto Bacia Escola do Araripe, pelo professor Jackson Antero, da URCA, no Crato. Eu gostaria de convidar a doutora Renata Guimarães para coordenar os trabalhos dessa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de dizer que eu estou um pouco nervosa, porque eu nunca coordenei uma sessão de paleovertebrados. Então, vocês me desculpem se eu tiver alguma dificuldade até para mencionar os nomes científicos dos grupos orgânicos, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Minha especialidade é um pouquinho diferente. Então, o primeiro trabalho dessa tarde é o trabalho desenvolvido pela Ana Maria Ribeiro, Jorge Ferigolo e Fernanda Abdala, intitulado Primeiro Morganocodontídeo, uma malha triconodonta do Mesozoico da América do Sul. Boa tarde. Por favor, apaga a luz. Bom, gente, o Rio Grande do Sul, ele apresenta... Só um pouquinho, Ana. Os sedimentos do Rio Grande do Sul, na sua maioria triássicos, são a fauna desse sedimento triássico é bastante conhecido por táxons de grande porte, né? Material atribuídos a Tecodonte, a Rincossauro, a sinodontes de médio a grande porte e de sinodontes. Um trabalho que a gente vem desenvolvendo na Fundação Zoobotânica, a gente tem prospectado camadas de arenito e nele a gente vem encontrando material de pequeno porte, sendo que um dos espécimes é o objetivo do trabalho aqui no momento. Bom, o afloramento... que a gente vem coletando se localiza justamente onde está essa flecha, aqui no município de Faxinal do Soturno, que fica aproximadamente em torno de 250 quilômetros da capital Porto Alegre, tá? E mais ou menos em uns 80, 50 quilômetros de Santa Maria. Passa para mim o primeiro slide. Bom, o afloramento, ele tem uma espessura, uma altura de aproximadamente 17, 18 metros, tá? E a camada são formados por várias camadas de arenito e essa parte aqui de cima é a camada de pelito. Essa camada, para nós que estamos trabalhando com vertebrados, é a camada mais interessante, porque dela é que nós temos encontrado esse material esses pequenos animais, tá? Essa camada, que é a camada de pelito, geralmente a gente encontra mais material de plantas e invertebrados e algum material também de peixes. Então, de acordo com o perfil que foi montado, a gente pode observar que essa camada, tá, é justamente essa daqui, que é formada de arenitos finos, maciços, fluidizados com intraclásticos dispersos, né, indicando o preenchimento de canal fluvial. E essa camada, tá, que é a camada de pelito, que ela se encontra aqui, ó, certo? Que são pelitos laminados e ritmitos
pelíticos. E mais essas camadas aqui de cima, que estão aqui, nós não temos até o momento encontrado nenhum material. Bom, naquela camada de baixo, de vertebrados, nós temos uma diferenciação. Na parte mais de baixo, a gente tem encontrado um material mais, digamos, um arenito mais, uma areia mais, areia média. E nesse local, a gente encontra pouco material, poucos espécimes, mas o que se encontra aí são espécimes já de grande porte, mas extremamente friáveis. É como se fosse um giz, dependendo de como você pega, o material se destrói na mão. Passa outro para mim, por favor. A camada de pelito, vou comentar a primeira camada de pelito para a gente voltar de vertebrados. Seria essa camada, e a gente encontra muito material. Dá para apagar essa luz aqui do meio, por favor? A gente encontra material de troncos, tá? Passa outra, por favor. Tá? Ó. Que são atribuídos a coníferas. Outro. Esses são os troncos que a gente encontra, são bastante friáveis, são delicados, são distintos daqueles que a gente encontra lá em mata, que são grandes troncos, né? Passa outro para mim. Tá? Esse é um tronco pequeno pelo tamanho que... Ai, obrigada. A gente vê que é um tronco com as raízes, ele é bem pequeno. Outro. Esse material também a gente encontra algumas ramificações que são encontradas no pelito. Outro. Aqui também, olha, no pelito, aqui não está dando para ver direito, mas também são encontrados conchostráceos, tá? Outro. Essa é uma pinha que foi encontrada também nessa camada de pelito. Outro. Bom, agora indo para a camada de vertebrados. A gente vem encontrando animais de pequeno porte e são táxons distintos daqueles que a gente já conhecia lá nos sedimentos triássicos do Rio Grande do Sul. Então, esse material, para vocês verem, ele é bem pequeno, tem 2 centímetros, é um material que foi atribuído ao proclofonídeo e tem um pessoal trabalhando com ele. Outro. Essa é só uma representação de esfenodontide que a gente vem encontrando também na camada. Próximo. Tá? Então, esse material que a gente encontrou associado nessa camada. Próximo. Tá? Ele em vista palatal. Essa mandíbula, né? Então, esse material é atribuído a esfenodontide. Passa outro para mim. Bom, além disso, nós também temos encontrado sinodontes bastante avançados, tá? Que seriam atribuídos a triteledontídeos. Esse é o momento da coleta, né? Passa para mim. Esse já é o material já preparado. Passa outro para mim. Aqui, como vocês podem observar, é melhor... A gente pode ver bem o dente, que é bastante hipertrofiado, incisivo, né? E os pós-caninos, eles são em forma de folhas e apresentam bastante cúspides que são voltadas para trás. São achatados transversalmente. Bom, esse é um material que está associado aos outros vertebrados que nós encontramos e que a gente vem atribuindo a morganocodontídeo. Tem como você focar um pouquinho mais? Esse foi no momento da preparação, quando a gente começou a preparar. A mandíbula ela é bastante estreita, só a porção posterior dela que ficou preservada, o resto nós perdemos, né? E aqui nós temos a preservação do que nós estamos considerando como M2 como M1 e M2. Nós temos um germe dentário, que por essa foto não dá para observar, que possivelmente pertença ao M3. Passa outro para mim.
Aqui dá para observar melhor que foram os dois lados preservados da mandíbula. E nós temos os dentes desse lado, o M1 e M2 da direita e o M1 e M2 da esquerda. Tá? Próximo. Aqui já é o material que nós retiramos e a gente preparou e fotografou em microscópio eletrônico. Esse material ele é muito pequeno, então a gente tem um problema muito sério para preparar, né? Ele em torno, mais ou menos, anteroposteriormente ou mesodistalmente, ele tem em torno de 1,1, 1,2 de milímetro. Então são muito pequenos, são extremamente frágeis e difícil de preparar. E, infelizmente, algumas vezes a gente, inclusive para se preservar, né? Então, infelizmente, aqui uma das cúspides foi perdida. Mas aqui dá para a gente ver em vista, essa seria a vista externa, a vista bucal, né? Então, a gente tem a cúspide central, que é a maior, que é a cúspide A, e próxima a ela, que infelizmente está fraturada, que é a cúspide C, e aqui posteriormente nós temos a cúspide D. Anteriormente está a cúspide B, e como nesse caso aqui a gente pode observar uma cúspide menor, que ela é labial, tá? Nesse caso aí ela vem aparecendo. Bom, o fato desse material apresentar o germe dentário e a raiz, ela ainda não apresentar um espessamento por cimento, nós estamos considerando como pertencente a um indivíduo mais jovem, né? E nesse caso, nesse material, nós não podemos observar uma raiz totalmente dividida, que é bastante característico nos primeiros mamíferos, né? Nos morganocodontídeos. Apesar que nós temos no registro fóssil alguns espécimes de morganocódon, e no caso sinoconódon, que não é morganocodontídeo, que não apresenta a raiz subdividida. Passou para mim. Aqui em vista oclusal, a gente pode observar bastante desenvolvida a cúspide A, anteroposteriormente. 2 minutos, tá? Ana. Oi? 2 minutos. Tá. A cúspide A cúspide C, que está bastante unida à cúspide A, tá? Aqui a cúspide D, e para cá, que não dá para se enxergar, mas onde se localiza a cúspide D. Essa é a cúspide G, tá? Aqui e aqui a gente observa, ela está entre a A e a C. E isso é bastante característico de morganocodontídeo. Além disso, existe esse símbolo lingual, muito característico dele, e a ausência de símbolo bucal. Tá? Só que nesse caso, nesse espécime, nós temos apenas uma cúspide pequena, que a gente está considerando como possivelmente uma cúspide que a gente observa em Cuneuterium, que seria um dos mamíferos tribosfênicos mais antigos e que apresenta essa cúspide nos molares inferiores. Bom, eu acho que aí deu, né? Bom, só a título de comparação, tá? Olha, vejam bem, esse é o material que nós temos e que nós encontramos, tá? A gente pode observar que ele difere, no caso aqui, de morganocódon, que é encontrado na Europa, na China, e alguns espécimes estão sendo atribuídos à América do Norte, que difere porque a cúspide A e a C, elas são bastante unidas e bastante altas, e essas são separadas, e sendo que a C, ela é bem menor. No caso, esse é Brachysostrodon da França, e a cúspide G, ela é muito grande, e esse Brachysostrodon, ele apresenta molares bastante robustos. Além de outra coisa também, que o esmalte é bastante rugoso, diferentemente desse que nós temos. E esse Alautério, que é um material, um organopodotídeo da Suíça,
ele não apresenta a cúspide G, diferentemente do material que nós temos, que está bastante bem evidenciado. Comparando com com o material de Megasostrodon, que é da África, a gente observa que existe uma diferença, porque nesse material, Megasostrodon é um animal maior, tá, que os outros morganocodontídeos. Além de que a cúspide G nesse animal ela é muito evidente e muito grande, diferentemente dos outros. E em Dimeterium, que é um morganocodontídeo norte-americano, as cúspides C e B são tão altas e quase que praticamente da mesma altura, e estão muito próximas à cúspide A. Bom, uma coisa que eu tinha comentado com relação à cúspide E, né, que a gente pode observar que ela se encontra aqui, observando em vista oclusal, um molar de de Cuneotherium. Nós temos possivelmente a gente pode estar diante de um táxon novo aqui para o Brasil e para os morganocodontídeos. Com relação, só terminando, assim, olha, com relação à idade, essas espécies de Morganocodon, Brachysostrodon, Halotherium, Megasostrodon, há uns 20 anos atrás, eles eram atribuídos a sedimentos de idade triássica. Hoje, após mais material sendo estudado e mais táxons sendo estudados, foi observado que eles passaram para uma idade Liássica, eles não estão sendo mais atribuídos ao Triássico, e sim ao Jurássico inferior, idade Liássica. Pode ser que esse material que nós temos aqui seja Triássico superior, mas também nós podemos aventar a possibilidade de, pelo menos, algumas camadas, alguns níveis que nós estamos trabalhando no Rio Grande do Sul, nos sedimentos do Rio Grande do Sul, possa pertencer ao Jurássico inferior, tá? E não ao Triássico. Bom, gente, por enquanto é só isso que eu tenho para apresentar. O trabalho a gente vai continuando e futuramente, com melhores materiais e mais bem preservados, a gente pode adicionar maiores comentários. Bom, o tempo da Ana esgotou. Eu acho que valeria a pena abrir espaço para uma única pergunta. Não há perguntas? Por favor, objetiva e a resposta também. Tá. Ana, na realidade eu estou interessado nos esfenodontida. Em 98 eu estive lá no Rio Grande do Sul e o Jorge mostrou uma garra de Lepidossauro. Você sabe dizer se aquela garra é de esfenodontida ou se é de esquamata? Você sabe dizer? Não, esse está funcionando? Tá. Não, aquele material é também de esfenodontídeo. Uma coisa que eu deixei de falar é o seguinte: além do sedimento, uma outra coisa que pode estar contribuindo para uma idade jurássica inferior é que, no caso, os esfenodontídeos, eles apresentam, segundo o Ferigolo, que está estudando o material, movimento propalinal. E isso é bem típico dos esfenodontídeos do Jurássico, tá? Mas é esfenodontídeo, não é lagarto não, tá? Oi. Fala. Por favor, bem objetiva a pergunta, o tempo realmente já está bastante estourado. Alô? Oi. Ana María, Oi. conociendo Pascual ha sostenido energéticamente de que la evolución de mamíferos que, según la evidencia que él tenga, indica claramente y fuertemente la existencia de una radiación gondwánica
totalmente diferente a lo de la Eurasia. En este estado de tu investigación, ¿vos podías ofrecer algum comentário com respeito? Com relação, eu acho bastante complicado, porque a gente está começando a preparar o material, a gente está começando a limpar e, com sinceridade, eu estou começando a estudar também isso, porque eu estava lá com os mamíferos do terciário e quando a gente deu de cara com esse material, a gente meio que sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. Até a gente está contando com a colaboração do Fernando também, né? E no caso, não, nesse momento eu acho que não, infelizmente não. Bom, passamos à apresentação do próximo trabalho. Tá. Também será apresentado pela Ana e intitula-se Estudo sobre o Triássico Jurássico do Rio Grande do Sul e o projeto Pro Guaíba, desenvolvido juntamente com o Jorge Ferigô. Poderiam apagar as luzes quando há slides, por favor? Não, somente quando forem projetados os slides. Fica muito ruim de visualizar com a luz acesa. Tá. Bom, gente, é o seguinte. No caso, nós, há 10 anos, a gente vem trabalhando num projeto que faz parte de um programa maior, que é o programa Pro Guaíba. Esse programa é um programa de recuperação e gerenciamento ambiental de uma bacia hidrográfica do Guaíba, que se localiza dentro do estado do Rio Grande do Sul. Coloca para mim, obrigada. Aqui, talvez essa aqui esteja melhor. Então, nesse caso, olha só, toda essa área, tá, onde está a bacia do Guaíba. Está sendo feito um trabalho do ponto de vista florístico, faunístico, a recuperação ambiental de toda essa área, e também nós estamos trabalhando com a parte de paleontologia, então de preservação de sítios paleontológicos. Esse é o objetivo principal desse projeto, né, a preservação de sítios paleontológicos dentro dessa área da bacia do Guaíba. O que a gente vem fazendo é prospectar as áreas que se encontram dentro dessa localidade. Deixa eu só voltar aqui de novo. No caso, os sedimentos que se encontram dentro dessa área são maiormente pertencentes ao Triássico, mas nós temos também material permiano, nós temos sedimentos permianos, sedimentos terciários e quaternários. Mas o que se apresenta em maior quantidade é sedimentos triássicos, e esses são bastante fossilíferos, né? Então a gente vem trabalhando bastante dentro dessa área. E no atual momento, tá vendo? Olha, toda essa parte aqui vermelha, mais essa rosa, toda ela apresenta sedimentos triássicos. No atual momento, a gente já tem indicado algumas áreas para preservação, né? Então, dentro daqui do município, sendo que aqui no município de Candelária, que está mais ou menos uns 180 quilômetros de Porto Alegre, a gente já indicou oficialmente áreas para preservação e já se começou o processo de desapropriação da área. Bom, além dessa região, nós também temos indicados a área do Chiniquá, que fica em São Pedro do Sul, e a área de mata, que está fora da bacia, mas que apresentam bastante registros fossilíferos importantes. Bom, passa para mim só um pouquinho, por favor. Então, geralmente, os sedimentos que a gente vem encontrando, né, são sedimentos típicos da formação do Cabral, que são sedimentos atribuídos ao bem final do Permiano e Triássico inferior. Próximo.
Sedimentos pertencentes à típica formação Santa Maria, né, onde nós encontramos há muito tempo material triássico. Por favor, passa outro para mim. E ao que nós estamos chamando de formação caturrita, né, sedimentos que pertencentes à formação caturrita e que para alguns autores seria o topo da formação Santa Maria. Outro para mim. Essa é a área pertencente à área de mata, que já é um jardim paleobotânico, mas que a gente está solicitando que seja incluída dentro desse projeto e para que haja um aumento da área, uma expansão da área, né? E esse fica fora da bacia. Passa outro para mim. Ela é importante porque na foto anterior aqueles troncos foram colocados ali, mas nesse caso eles estão in situ e em torno desse jardim, nas outras fazendas, tem muito material e que merece ser preservado, né? Outro. Bom, tá. Deixa eu só parar um pouquinho. Bom, com relação ao material que a gente vem coletando, digamos que até o momento, nós podemos dizer que na formação do Rio do Rastro nós temos registros novos de dinocéfalos e condrídeos. Na formação Sanga do Cabral, além de procolofonídeos, que já conhecidos, tem novas espécies, inclusive, nós também encontramos material de protorossáurios e alguns anfíbios que ainda estão indeterminados. Na formação Santa Maria, nós temos encontrado, além daqueles típicos, encossaldo, tecodontes, os terópodes e sinodontes, a gente vem encontrando também material de paleonicídio, material de dipnoico, né, agora, anfíbio e além dos sinodontes, travessodontídeos e chinocodontídeos, das quais umas que foi que o Fernando apresentou hoje. Tá? Os páleos invertebrados, que tem, apesar de não ser muito, mas a gente vem encontrando material de molusco, de conchos tráceos e alguns possíveis tubos de invertebrados, além de equinofósseis. E na formação caturrita, a gente vem encontrando também material de peixe, né, de paleoniciformes, procolofonídeos, a gente vem encontrando, fitossauro, que aqui eu coloquei como interrogante, mas de acordo com a pessoa que está trabalhando com esse material, realmente já se confirmou que seria fitossauro, ornitíscicos fabrosaurídeos, alguns sauríscos indeterminados, esfinodontídeos, além desses já são bastante conhecidos, né, travessodontídeos e sinodontes, triteledontídeos e os morganocodontídeos. E os páleos invertebrados também estão aparecendo, os conchos tráceos, insetos, moluscos e tubos de invertebrados. A parte de paleobotânica está começando a ser desenvolvida e a ser estudada, né, mas ela basicamente, maiormente, é composta por coníferas. E também a parte de equinofósseis. Bom, passa para... Tá, deixa aí comigo. Eu só trouxe aqui para vocês darem só para ilustrar algum material que a gente vem estudando e que também que a gente vem contando com a colaboração das outras instituições, né? Nós temos contato... Ana. Oi? 2 minutos. Tá. A gente vem contando com a colaboração da Federal, da Unsinos, da PUC, cada especialista com o seu estudo, né? Nós, fora ali do Rio Grande do Sul, também a gente tem contato com o pessoal, com os especialistas do Rio de Janeiro e o pessoal do Paraná. Bom, esse material, ele foi encontrado em outro afloramento que a gente está atribuindo à formação caturrita, né? E ele é bastante, apresenta uma cúspide principal e 2 cúspides menores, ele é bastante triconodonte. Passa para mim, tá? Ele não apresenta raiz subdividida. Passa para mim. Ele tem um princípio de raiz subdividida e apresenta uma faceta de desgaste. Tá? Então, esse material também está incógnita. A gente vem estudando. Possivelmente pode se tratar de um táxi novo, de um representante novo. Possivelmente, se não um sinodonte bastante avançado ou possivelmente um mamífero. Outro.
Esse é outro material, esse que a gente já tinha mostrado na outra lâmina, né, outro espécime, onde nós temos o incisivo hipertrofiado e os pós-caninos apresentando essa variedade de cúscules em forma de folha voltado posteriormente. Esse material ele tem em torno de 2 centímetros, 2 centímetros e meio antero-posterior e é um sinodonte bastante avançado. Bom, esse seria o crânio, né, ainda em fase de preparação, mas onde a gente pode observar os dentes apresentando a forma de folha e as cúspides, voltada para trás. A mesma coisa aqui, a gente pode observar. Esse é um outro material que a gente também está trabalhando, mas que ele apresenta as cúspides estão bastante difíceis de serem observados, mas possivelmente possa se tratar de um organocodontídeo. Tem 1 centímetro antero-posterior. A mesma coisa, aqui pela escala ele apresenta 1 centímetro e ainda está em fase de preparação. Esse material foi encontrado no arenito da formação caturrita. A mesma coisa, esse material ele é interessante porque apresenta bastante indício de subdivisão das raízes, os dentes estão extremamente desgastados, ainda a gente pode observar a presença do coronoide, do osso coronoide, e um diastema muito grande. Tá? E esse dente, essa mandíbula é bem pequena. Outro. Ou a mesma coisa esse daqui. Tá? Próximo. Bom, aqui só para ilustrar, esse foi o primeiro material que a gente estudou, que a gente até chama, seria um terópodo, e que a gente está chamando de Guaibasaurus, né? E esse material já foi publicado. Esse seria o primeiro material encontrado por dentro desse projeto que nós estamos desenvolvendo. Esse algumas peças que eu coloquei para ilustrar, né? Tibia e fíbula do Guaibasaurus. A mesma, próximo. Esses são os fêmures, né? Próximo. Tá, esse aqui seria o material de ornitisca, né? Por aqui está meio difícil observar, mas os dentes são em forma de folha e eles apresentam uma serrilha na extremidade, na borda do dente, né? Antero e posteriormente. Aqui também, olha, pertencente também a esses ornitíscos, né? O material aqui a gente pode observar os dentes aqui isolados, aqui dá para ver mais ou menos a serrilha desses dentes, o colo bastante diferenciado, tá, desses dentes e, no caso, uma raiz bastante espessa e volumosa. Tá, esse é o último material que a gente coletou recentemente e que ele apresenta alguns caracteres que parecem indicar um possível dinossauro. Ele tem um crânio bastante, ele começou a ser preparado, toda essa parte aqui ainda está concrecionada, precisa ser limpado, né? E ele é um crânio bastante alongado e chato, tá? Ele é bastante aplastado, mas isso não é um problema tafonômico, porque nós temos 4 crânios e todos eles apresentam a mesma forma, a outra. Aqui, em vista lateral, toda essa parte aqui ainda é concreção, mas ele é bastante alongado antero-posteriormente, e ele é chato mais ou menos aqui, ó. Alguns caracteres que eu ia dizer, mas é melhor. Aqui uma coisa interessante são as lâminas interdentárias, que elas são abertas lingualmente. Pronto. Esses são as vértebras e elas apresentando osteodermos acima das vértebras. Passou também. A mesma coisa a gente pode observar aqui. E aqui também, tá? Então, assim, acho que não tem mais, né? Acho que deu.
Uma coisa interessante é que esse material que a gente coletou, ele está associado a a táxons tipicamente do Triássico Médio, né? Ou seja, a Sinodontes e Tecodontes típicos do Triássico Médio. Se isso vier a ser comprovado que realmente é um dinossauro, ele é bastante primitivo e possivelmente um dos mais antigos a nível mundial. Tá? Era só isso. Obrigado, Ana. Infelizmente não temos tempo para perguntas. Eu sugiro aos colegas interessados que procurem a Ana na hora do intervalo e conversem com ela a respeito. E eu passo a chamar o quarto trabalho de hoje, já que o terceiro não será apresentado. Registro da megafauna de mamíferos pleistocênicos nas margens do rio Juruá, município de Eirunepé, Amazonas, Brasil. De Ramos e Souza Filho, será apresentado pela Marinês, não? É Marinês. Bom, boa tarde para todos. Novamente me apresentando, Marinês Feijão Ramos, sou professora da Universidade do Amazonas. Acho que cabe salientar, antes de eu fazer a apresentação desse trabalho, né, que como eu sou especialista em microfósseis, mas que esse material, né, no caso essas peças fósseis, componentes da megafauna, eu vou contar um pouco da história, como elas vieram, né, parar nas minhas mãos e o porquê de eu estar, então, expondo esse trabalho, né, juntamente, claro, com o professor Dr. Jonas Souza Filho. Então, o título do trabalho é o Registro da Megafauna de Mamíferos Pleistocênicos nas margens do rio Juruá, município de Eirunepé, Amazonas. Então, os autores Ramos e Souza Filho. A localidade onde foram encontrados esses fósseis foram encontrados bem próximo no município de Eirunepé, que fica então a oeste do estado do Amazonas, nas margens do rio Juruá. Aqui então, aqui embaixo está mostrando mais detalhe, né, da localização do município. Então, no caso aqui o município de Eirunepé, né, aqui o rio Juruá. É próximo ao afloramento Torre da Lua, onde está sendo feito outras explorações. Mas no caso da megafauna, né, ela foi encontrada bem nas margens do rio, né, e eles não estão in situ, eles foram rolados, retrabalhados. Bom, os slides. Bom, aqui mostrando uma foto das margens, né? Sendo que aqui essa foto é na época da cheia. Esses fósseis, eles foram encontrados no ano de 97, quando ocorreu uma grande seca, né, aqui na região, e se formou como uma praia, bem na frente do município, né, com várias peças, né, componentes dessa megafauna. Aproximadamente 150 amostras, né, espécimes desses fósseis foram encontrados. E esse material chegou nas mãos do prefeito, né, e através do prefeito eu tomei conhecimento e então me senti na responsabilidade de dar continuidade e iniciar as pesquisas, né, com esse material. Aqui um pouco para mostrar, mais ou menos dá para ter uma ideia da altura do barranco, né, que ficaria, no caso aqui está na época de cheia e mesmo assim a gente vê que tem
mais aqui em cima, ainda fica uma boa parte aqui ainda, né? Mais ou menos, acho que uns 30 metros, a altura do barranco. Próximo. Então, aí, para ter uma ideia, né, da quantidade de peças que foram recolhidas. Próximo. Elas foram, então, feita uma catalogação e levado, alguma dessas peças, né, foram selecionadas e levadas para a Universidade do Amazonas. Próximo. Bom, essa é uma das melhores peças que se encontrou, né, que corresponde então ao dente molar do mastodonte, do aplomastodon laringe. Próximo, por favor. Bom, entre outras várias amostras que eu vou apresentar aí para vocês, essas amostras elas estão sendo ainda identificadas, né, porque exige um estudo de bastante detalhe. Então eu peço agora, eu pedi auxílio dos meus colaboradores de trabalho, Jonas e o Alceu, para expor aqui a classificação, né, dessas peças que eu vou apresentar. Gostaria de chamar o Alceu. Jonas, o Alceu não está aí? Vou passando. E a gente fala ao final do que eu achei mais interessante. Passo vai tudo lá, primeiro. vai mostrando só os exemplares. Então, pode ir passando. Vai passando. O que a gente pode perceber é o seguinte: o estado desse material ele é bastante fragmentário, e como o material é rolado, poucas peças, por isso ela mostrou um dente de mastodonte, disse que era a melhor peça que tinha ali para ser identificada, né? Tem vértebra de crocodilianos, alguns fragmentos de fêmur, húmeros e ossos longos, provavelmente atribuído também a crocodilianos, a mastodontes, de preguiças também. Tanto que é preciso, eu não vejo material desde a época, né? Mas é preciso que façamos uma avaliação mais precisa do que possa tratar-se algumas. Agora, o importante de tudo isso, não obstante o estado de fragmentação, é o registro, né, da ocorrência desse sítio fossilífero. São ali provavelmente algumas placas dérmicas também de crocodilianos. Então, como eu dizia, o importante é a gente registrar, né, em mais um ponto da região amazônica, registros desta megafauna, e que corrobora a sua passagem na América do Sul e aqui também na ampliação dessa distribuição geográfica. Entre o material encontrava-se também, não é o caso aí, alguns fragmentos, talvez não importantes, mas por não estar na fotografia, mas de alguns dentes, né, de crocodilianos, placas de quelônios, enfim, é uma fauna bastante variada, num ambiente de profundidade de rio, onde a gente não tem acesso. Nós voltamos lá em outra ocasião, o rio seco, período de estiagem, e não foi possível recolher nenhum material porque estava submerso. Então, a característica lá do afloramento é de uma dificuldade de acesso muito grande. Mas quando apareceu, né, quando surgiu naquele ano, foi 97, Inês? Quando pela primeira vez apareceu esse afloramento, então todos chamavam de uma pedreira, né? Uma laje que tinha sobre o rio, mas é uma laje composta basicamente por fragmentos fósseis. Talvez ali naquele ponto seja um ponto de baixa energia do rio, e todo esse material rola das barrancas de um ponto qualquer que nós não identificamos ainda para o leito do rio,
ou dali de muito próximo ou de lugares mais distantes. Mesmo porque o estado de abrasão de algum material identificado nos faz inferir que eles vêm rolando por distâncias muito grandes. Eu acho que, repito, o importante desse trabalho em si, né, além dessas amostragens desse material fragmentário, é essa identificação desse novo sítio e dessas novas possibilidades da atividade paleontológica em Erunepé. Vai, Inês. Bom, também foram encontrados alguns restos de madeira fossilizada junto com esse material, né? Um minuto, Inês, para concluir. Um minutinho. Pode terminar de passar? Isso é só para ilustração, né? O macaco da região. Terminou. Já terminou. Era isso que eu tinha para apresentar, então. Não sei se... Bom, aberto espaço para perguntas. Eu acho que o doutor Alceu vai querer fazer alguns comentários. Me disseram que eu fui chamado exatamente no momento que estava atendendo o telefone. Com a criação do celular, não temos mais sossego em lugar algum. Eu examinei ligeiramente ontem esses slides, na hora que estava sendo montado. Realmente é material de difícil classificação na forma que eles estão apresentados em slides, mas poderia dizer que esse é o tipo característico do material do Rio Juruá. Eu conheço o Rio Juruá acreano, a parte do Acre, desde da fronteira do Amazonas até o Peru. Eu não tive oportunidade de trabalhar no estado do Amazonas, mas obviamente é o mesmo rio, a distância não é muito grande dessa ocorrência em Erunepé. É material rolado do leito do rio, característico do Pleistoceno, a megafauna pleistocênica de grande porte, né? Aí você vai encontrar os eremotérios, os fragmentos de mastodontes e assim por diante, característicos do Juruá. A mesma fauna que Paula Couto, que Simpson e que Price trabalharam desde os anos 50 e que anteriormente já haviam citações de outros autores, né? Então, esse acontecimento de 1997, de uma grande seca, que realmente foi uma grande seca na região, expôs esse material. E nos afluentes menores dos rios, um indicativo, vocês têm trabalho no Tarauacá, que é um afluente do Juruá, e outros afluentes, aparentemente essas ocorrências no verão aqui é o verão seco, agora nós estamos no verão aqui na Amazônia Ocidental, correspondente à época seca, a época de fazer campo, nas chamadas cachoeiras. Normalmente as cachoeiras do Juruá são composições de conglomerados, conglomerado ferruginoso, cementado, e a maioria dos fragmentos são fragmentos de megafauna. E aí nós vamos encontrar megafauna associada, Mioceno e Pleistoceno, associado nesses sedimentos transportados no leito do rio. Não é de fácil identificação, teria que levar esse material para comparação com peças completas. Ontem, examinando, eu tive ligeiramente a visão de um fragmento proximal de ulna, um caput de fêmur, algo desse tipo, não muito característico na possibilidade de descrição. Mas vocês no Amazonas, como nós aqui no Acre, em toda esta região da Formação Solimões, certamente há muito o que fazer. Vocês estão iniciando, o ideal seria recolher as peças mais representativas ou com facetas de articulação, né? Trazer para o laboratório aqui no Acre para comparar com as peças melhores que temos, ou Belém, ou Museu Nacional, que o melhor que tem um material assim, melhor é comparar com peças completas, né? Ou bons desenhos, né? Para tentar identificar. Realmente como assim estão apresentados, realmente é muito difícil. Eu não me sinto hábil aqui olhando o slide e ficar identificando a nível de gênero, né? Imagina a nível de espécie. Vocês estão de parabéns, esse é o caminho.
né? Assim nós iniciamos também coletando as peças grandes, né? E depois sempre vai refinando. Um exemplo foi aqui a Ana, né? Que se trabalhou tanto no Triássico com as peças maiores e agora se está com essas peças menores, que obviamente no início passa desapercebido e você vai sempre refinando o trabalho, né? Vai aparecer coisa muito melhor, mas isso aí também tem seu valor. Parabéns. Obrigada, então. Bom, obrigado, Maria Inês. Eu chamo o próximo trabalho. Passamos agora à sessão Ensino em Paleontologia e eu chamo o próximo trabalho, a Sala das Ciências da Terra, professor Setembrino Petri, uma contribuição à difusão da paleontologia no Brasil. Será apresentado, são vários autores e será apresentado por Ana Paula Zampiroli. Boa tarde. Esse trabalho seria apresentado pelo meu marido, Ronaldo, mas ele não pôde vir, mas como coautora eu vou estar apresentando. Então, a Sala de Ciências da Terra, professor Dr. Setembrino Petri, foi uma homenagem ao professor Setembrino Petri da USP de São Paulo. E tem outros autores, que é Ariel Milani Martini, Ana Paula Zampiroli, que sou eu, e Patrícia Geraldes Teixeira, e o primeiro autor é Ronaldo Moraes da Silva. Bom, a Escola de Ecologia, ela é um parque zoobotânico que é resultado de um convênio entre a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo, com a UniBC, que é uma universidade particular. E ela foi fundada, esse parque foi fundado em 1992, e tem diversos displays, né, diversos estandes, animais em exposição, no qual nós trabalhamos com educação ambiental. O próximo, por favor. Bom, esse é o mapa de São Paulo, da cidade de São Paulo, mostrando ali São Caetano do Sul. Perdão, deixa eu mostrar. Aqui São Caetano do Sul, em São Paulo, porque tem São Caetano do Sul da Bahia, né? E o próximo. E nós trabalhamos diariamente com visita monitorada. São monitoradas por 4 alunos treinados, que são alunos da UniABC do curso de Biologia e um de Veterinária. Abrigamos também vários estagiários de diversas universidades, do ABC e também da Universidade de São Paulo, de Sorocaba, de outros estados também, treinando esses estagiários em diversas áreas das ciências, como botânica, zoologia, veterinária, né? E esse aqui é um dos lagos onde nós temos as tartarugas, né? Traquemes, tartaruga geoquelônia, tartaruga de terra e de água, né? Também tem um jacarezinho e os monitores entram e dão monitoria, explica qual é macho, qual é fêmea, assim por diante. Esse é um dos lugares. O próximo. A Escola de Ecologia tem mais ou menos uns 22 mil metros quadrados. É pequena, não é muito grande, mas dá para fazer bastante coisa interessante para a educação ambiental. Esse é um lago artificial, onde nós colocamos diversos peixes da fauna brasileira. Então, de preferência, peixes grandes, né, que dá para a criançada de vez em quando dar uma olhada. Desce diariamente Martim Pescador para pescar. Então, tem muita coisa que dá para falar. Falar de limnologia, uma série de coisas. O próximo. Essa é uma parte que é nova, está sendo inaugurada agora, que é um comedouro para as aves. Então tem os bancos aqui atrás, na foto não saiu, mas onde as aves vão para comer e as crianças podem estar observando as aves. Aí o monitor vai falando quais são as aves, pede para escutar o canto, o que ela come, etc. O próximo. Esse é um canteiro de plantas medicinais, que é até brincadeira aqui no Acre falar, mas ali a gente tem um canteiro com bastante espécies, tem mais de 100 espécies de plantas medicinais. Aqui no Acre tem milhões, né? Mas para nós lá em São Paulo é bastante significativo. Então tem as aromáticas, as medicinais e os alunos também, os monitores dão uma aula aí nesse canteiro. O próximo. Nós recebemos alunos desde o mês, né, do ensino
dos pequenininhos mesmo, de 2 aninhos até ensino médio fundamental, de graduação, e pessoas já formadas também que, ora, solicitam as monitorias. Aí é uma visão geral do parque, onde tem uma fonte, aqui o auditório, onde nós sempre realizamos cursos, fórum de biologia, encontro de educadores ambientais, etc. Temos bastante eventos sempre lá. Todas as sextas tem palestras e mini cursos gratuitos. O próximo, de diversos assuntos. Essa é uma estufa, porque a Escola de Ecologia também é uma sementeira da cidade, é ela que oferece, que fornece, né, mudas para a cidade inteira. A cidade de São Caetano é belíssima, porque tem muitas praças e todas abastecidas com as flores da Escola de Ecologia. O próximo. Outra estufa, o próximo. Aí também trabalhamos com educação ambiental, dizendo como que nascem as plantinhas e tal, né? Aqui é o Jardim Paleobotânico. O Jardim Paleobotânico, como foi apresentado no congresso anterior, assim como a Sala de Ciências da Terra, faz parte de um conjunto de educação ambiental direcionada à paleontologia. Então, aí a gente tentou reunir uma série de plantas, tentando contar a parte de evolução botânica, de todos os vegetais, desde os primeiros até as angiospermas, que dominam mais, né? Então, eles vão fazer uma viagem aí no tempo com as plantas. Fica em frente à Sala das Ciências da Terra, esse jardim. O próximo. A outra visão, né, do jardim ali é o Jânio Quadros, que é a razão social, né, que é Parque Botânico Jânio da Silva Quadros. Tem nada a ver com a botânica, mas, enfim, foi homenageado. O próximo. Então, aí a Sala das Ciências da Terra, onde foi montada há 2 anos e meio atrás, um pouco antes, né, do congresso anterior, onde nós apresentamos a Sala de Ciências da Terra e o jardim no congresso, e hoje eu vou estar contando os resultados que nós obtivemos em 2 anos e meio, né? O próximo. Aí a placa, né, da Sala de Ciências da Terra. Toda a Sala das Ciências da Terra foi montada com uma enorme verba de R$300. Então foi resultado de sucatas, restos, doações e mão na massa. Então não precisa muito dinheiro para estar montando alguma coisa, né? O próximo. E boa dose de criatividade. Essa é uma das réplicas de um dimetrodonte, né, com painel atrás, um diorama, né, e a sala, ela tem outros também que eu vou estar apresentando agora. Esse dinossauro, por exemplo, foi montado inteiro com sucata. O próximo. Acho que só foi comprada o tecido para envolver ele depois, né? Esse é um painel que conta parte de diferenciação de tamanhos de animais, processos de fossilização. Tem uma história bonitinha que mais não dá tempo de contar para explicar o processo de fossilização para as crianças. O próximo. Esse é um estauricossauro, ele é em tamanho natural, é um dinossauro brasileiro, e ele também foi montado com sucatas, arame, né, a formação de arame, durepox que foram doados, uma série de coisas. Todas as réplicas, a sala inteira, na realidade, foi montada através do Ronaldo e do Ariel. O Ariel, ele é um artista plástico e ele é aluno do 1º ano de graduação da biologia, mas é um artista plástico fantástico. Ele é o autor do desenho da capa do livro de paleontologia. O próximo. 2 minutos. Outro estauricossauro, próximo. Então, nesses anos todos, esse é um afloramento, o chão começou a quebrar e a gente resolveu fazer um afloramento contando uma história de taxonomia do bicho, né? O próximo. Algumas réplicas, né, de hominídeos. O próximo. Do sauricossauro sendo montado. O próximo. Outro perfil. E o próximo, por favor.
Então, é realizado monitorias, né, que é um dos nossos monitores, atendendo a deficientes visuais também, auditivos. Então, a sala ela é pronta para isso, né, os deficientes visuais, eles podem tatear, tem coisas em alto relevo, né? Mas o importante daqui, as conclusões que nós obtivemos a partir disso, é a seguinte: nesses 2 anos e meio, nós recebemos cerca de mais de 40 mil crianças desde EMEI até o ensino médio fundamental e graduação também. E foi perguntada basicamente 3 perguntas simples, aleatoriamente pelos monitores, e nós podemos ter uma seguinte conclusão. Foi perguntado primeiramente o que eles achavam que era paleontologia, o que era, né? E a maioria não sabia dizer. Então, para um grupo de 50 crianças, mais ou menos, uma sabia responder o que era, 8 confundia com arqueologia, o que é bastante comum, e o restante não sabia dizer o que era ou simplesmente não respondeu. A segunda pergunta foi sobre a divulgação de pesquisa mesmo na paleontologia no Brasil, se eles sabiam que existia pesquisa de paleontologia, paleontólogos brasileiros e tudo mais. E cerca de mais ou menos para 200 pessoas que foram perguntadas, crianças, professores, etc., cerca de 2% sabia que existia pesquisa no Brasil de paleontologia. E, por último, uma das perguntas mais simples e mais interessantes, né, para todo mundo, se sabia se existia pesquisa sobre dinossauros brasileiros. E também pouquíssima pessoa sabia a respeito disso. Ou seja, o trabalho principal da Escola de Ecologia, pode ir passando, que aí vai ser uma série de slides da monitoria com auditivos, etc., deficientes, crianças de EMEI, etc., né? O que acontece? Nós estamos fazendo um trabalho de divulgação. Em 2 anos e meio atingimos 40 mil crianças. Isso significa bastante, uma vez que tão poucas pessoas, tão poucas crianças sabem da existência da paleontologia e de outras ciências afins. Então, o objetivo da Escola de Ecologia é divulgar cada vez mais o ensino da paleontologia e outras ciências afins, como botânica, zoologia, etc., e está semeando mesmo e distribuindo e espalhando essa semente para o mundo afora. O que precisa mais, na realidade, é divulgar um pouco mais as ciências como um todo através do ensino não formal, né? Através do ensino de educação ambiental, ou seja, em escolas ou qualquer coisa do gênero. Então, cabe talvez às universidades, parques, ou até mesmo institutos de pesquisas, estar destinando pelo menos um espaço para estar atendendo crianças, escolas, de maneira geral, e estar divulgando esse ensino da paleontologia, que é fantástico. Eu não sei, eu sou uma apaixonada, convicta. Então, eu acho que quando uma criança olha para você... Eu vou diariamente à Escola de Ecologia, mas eu tenho um dia fixo para ir só, eu sou coordenadora de estágio lá, mas não fico diretamente com as monitorias. Então, de vez em quando eu estou passando, o monitor me chama para eu ir lá um pouquinho e eles mostrarem, né? Olha, essa é uma paleontóloga de verdade, né? Eles ficam tudo olhando para mim espantado, né? Acham que eu sou, sei lá, Indiana Jones ou qualquer coisa do gênero, que é um arqueólogo, né? Afinal de contas. Mas é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Nós temos tempo para perguntas. Nenhuma pergunta? Mais um negocinho, pode ser? Claro. E aceitamos doações. Réplicas, fósseis, cacos, rapas e restos nos interessam. Então, quem quiser doar coleções, fósseis, caquinho de fósseis que não serve para nada, que não tem procedência ou coisa do gênero, nós aceitamos, tá ok? É só mandar lá para a Escola de Ecologia que nós vamos ficar bastante felizes. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Eu chamo o próximo trabalho, intitulado Reformulação do Programa da Disciplina Paleontologia Básica na Universidade Estadual do Ceará, desenvolvido por Valberto Barbosa Proto e Crisanto Medeiros de Lima Ferreira. Creio que será apresentado pelo Valberto, isso mesmo, ele aí. Vocês podem dar um minutinho para o professor Alceu enquanto se organizam? Obrigado.
Com relação à excursão de amanhã, aqueles que vão na excursão de 2 dias, Ricardo está presente, aí está qualquer dúvida com Ricardo. As pessoas que vão para a excursão de 1 dia, o carro passará nos hotéis, ou aqueles que não estão em hotéis, estarem em frente à prefeitura, na Praça Central de Rio Branco. Cosual, que horas, Cosual? 7 horas da manhã. Alguma dúvida? Procurar Cosual, então, e Ricardo Negri, que estão aqui no auditório agora. Obrigado pelo espaço. Boa tarde. Nosso trabalho, reformulação do programa da disciplina Paleontologia Básica da Universidade Estadual do Ceará, ele foi realizado, calcado na metodologia do planejamento estratégico para a melhoria da qualidade de Coelho. Então, essa metodologia, ela é baseada em cenários, e a grande vantagem que nós encontramos nela é que o processo decisório, ele já é realizado à medida que o planejamento vai sendo feito. Então, qual era o problema que nós enfrentávamos na Universidade Estadual do Ceará? O programa da disciplina Paleontologia Básica é inadequado. Então, formulamos então, baseado no cenário atual, que era um cenário ruim, um cenário desejado, formulando assim a imagem do esperado. Então, no cenário atual, o programa da disciplina Paleontologia Básica revela alienação quanto ao contexto regional, apresentando os objetivos educacionais restritos somente ao campo cognitivo do conhecimento e não demonstra articulação com o processo de educação ambiental. Que era que nós desejávamos? É que a disciplina de Paleontologia Básica desenvolvesse o processo de ensino-aprendizagem, considerando a riqueza fossilífera do Nordeste brasileiro, procurando sensibilizar os alunos para os principais campos do conhecimento, não só o cognitivo, como também o psicomotor e o afetivo, articulando-se ao processo de educação ambiental para multiplicar os agentes promotores do desenvolvimento sustentável. Então, passamos a analisar o nosso problema. E analisando dentro de realidades maiores, que seriam o contexto, a estrutura, a função e as articulações, e cada realidade maior dessa contendo realidades menores, que seriam os indicadores que deveriam ser modificados. Então, no contexto, analisamos a adequação da ementa, na estrutura, definição dos objetivos comportamentais e encadeamento lógico dos conteúdos, na função, a validação do programa, e nas articulações, a bibliografia sugerida. Passamos então a formular os cenários desejados de acordo com os indicadores, partindo exatamente da situação atual. Então, o que era que nós tínhamos na atualidade? Na categoria contexto, em relação ao indicador adequação da ementa. O indicador número 1, adequação da ementa. Então, o cenário de situação dizia: a ementa não expressa claramente a pretensão dos estudos realizados. O cenário desejado: a ementa deve considerar os aspectos cognitivos relevantes, aqueles relacionados com o processo de educação ambiental e os que conduzem à aplicação
Na categoria estrutura, definição, indicador número 2, definição dos objetivos comportamentais. O cenário de situação. Os objetivos comportamentais se atêm apenas ao campo cognitivo do conhecimento. O que era que nós desejávamos? É que os objetivos comportamentais seriam definidos nos campos cognitivo, psicomotor e afetivo, baseando-se na taxonomia de objetivos comportamentais de Benjamin Bloom. Passamos a analisar a outra categoria. Aliás, ainda tínhamos um indicador, encadeamento do conhecimento, encadeamento lógico dos conteúdos. Aquela palavra conhecimento ali é demais. Encadeamento lógico dos conteúdos. Cenário de situação. Os conteúdos não apresentam satisfatoriamente a lógica de articulação com a ementa e com os objetivos. Que era que nós desejávamos? Que os conteúdos fossem programados numa sequência lógica, articulando a ementa aos objetivos educacionais. Categoria função, validação do programa. O cenário de situação nos informava que o programa não é submetido a um processo sistematizado de avaliação. E o cenário desejado, o programa ser submetido a um processo contínuo de avaliação. Finalmente, na categoria articulações, o indicador número 5, bibliografia sugerida. No cenário de situação, que era a realidade que nós enfrentávamos no momento, a bibliografia sugerida não apresenta publicações sobre ocorrências locais de fósseis. O cenário desejado é que a bibliografia sugerida apresentasse publicações sobre ocorrências fósseis regionais, devendo ser mantida atualizada. Passamos então ao momento seguinte, que seria o levantamento das causas prováveis dos problemas. Então, por que aqueles cenários se encontravam naquelas situações ruins? Porque o curso é um curso recente, foi criado em 1997, começou a funcionar em 1998. A disciplina não era ministrada na UES até o ano 2000, quando ela foi implantada. O programa da disciplina tinha sido confeccionado baseado em experiências de outros IES, de outras instituições de ensino superior, não contemplava o contexto da UES, não apresentava coerência com a realidade local, a aplicação de técnicas apropriadas para o planejamento deveria ser consignada, e uma visão crítica do fazer, que até então não existia. Operacionalização do plano. Operação número 1, reformular a ementa. Então, foi feita a análise das variáveis do problema, considerando prioridades, disponibilidades, dificuldades e viabilidade. Então, a prioridade era 1, prioridade máxima, disponibilidade existiam todas, não existiam dificuldades, a viabilidade de confeccionar era imediata. Operação 2, definir os objetivos comportamentais. Prioridade 1, disponibilidade existem, dificuldades, revisar as técnicas de definição de objetivos e a viabilidade imediata. Operação 3, reformular o conteúdo programático. Prioridade 1, disponibilidade existiam todas, dificuldades. A visão caótica do fazer poderá indicar mudanças na sequência de assuntos. Viabilidade imediata. Operação 4, validar o programa. Prioridade 1, a necessidade do programa ser aplicado já no semestre que se iniciava, dificuldades decorrentes da alocação em operação do programa, viabilidade, esperar a aplicação do programa, quer dizer, não poderia ser aplicado
não poderia ser feito imediatamente. O programa teria que rodar para ser, então, aplicado o objetivo anterior, que seria a validação curricular. Atualização da bibliografia, prioridade 1, disponibilidade existe em partes, por falta de bibliografia, principalmente bibliografia referente a fósseis da região Nordeste, viabilidade imediata necessitando atualizações oportunas. Feito essa análise dessas operações, passou-se então a fazer o programa. Então, a emenda da disciplina... Em 2 minutos. 2. A emenda da disciplina, ela ficou, então, estipulada. Próximo. Os objetivos foram formulados, não só um objetivo geral, mas objetivos no campo cognitivo. Próximo. No campo das habilidades e no campo das atitudes. Foi feita, então, uma distribuição do conteúdo programático e foi, então, atualizada a bibliografia. Nós passamos rapidamente o programa, porque o nosso tempo já está esgotado, mas nós temos o programa disponível, os interessados poderão solicitar e nós temos o prazer de remeter. Nosso endereço é valberto@ues.br. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Bom, nós temos espaço para perguntas, questionamentos, comentários. Não há? Muito bem. Você quer repetir o endereço eletrônico? valberto@ues.br. us.br. UECE. UECE. É a sigla da Universidade Estadual do Ceará. Ok. Então, eu chamo o próximo trabalho. Alerto que o trabalho que estava registrado às 15h30 foi apresentado como pôster pelo Valberto. E me informar que você não vai apresentar oral, é isso? Posso apresentar. Posso apresentar. Você quer apresentar? Quero. Então, é sua vez de novo. Muito obrigado. Nosso trabalho, ensino de paleontologia, princípios do atualismo, contextualização, interdisciplinaridade, suas relações com a metodologia de discussões com a aula de campo, desenvolvido na UES, foi realizado por nós e pelo professor Istvan Meir, que está aqui operando o nosso retroprojetor. Bem, as excursões com aula de campo realizadas na UES, elas duram 6 dias. E nós percorremos um itinerário saindo de Fortaleza, visitando o Médio Jaguaribe. Depois, nós nos dirigimos à Bacia do Rio do Peixe, lá em Sousa, na Paraíba. Depois vamos à Bacia do Araripe. E, em seguida, retornamos a Fortaleza. O que é que nós observamos no Médio Jaguaribe? Nós iniciamos o nosso percurso já procurando observar os princípios do atualismo, da contextualização e da interdisciplinaridade. Como vocês estão vendo, aqui os alunos estão sendo instruídos com relação à disciplina de ecologia. O professor Meijo é professor de ecologia. E também com relação a ocorrências fossilíferas locais. Nós procuramos observar aspectos atuais
de distribuição de ossos no ambiente. Observemos aqui duas estruturas ósseas, uma já semi-enterrada e outra sobre a superfície, indicando que são de datas diferentes. E vemos que essa aqui está bem mais desgastada. Então os alunos já vão percebendo que é muito difícil que o fóssil ele se concretize, exatamente pelas vicissitudes tafonômicas. Temos a oportunidade de visitar, de observar no açude do Castanhão esse dente de mastodonte, que faz parte da fauna pleistocênica da região do Médio Jaguaribe. Lá em Sousa, na Paraíba, nós temos a oportunidade de visitar o Parque Temático Vale dos Dinossauros, onde nós observamos não só os ecossistemas regionais, como também a pegada de dinossauro, fazendo antes uma passagem pelo museu de lá, onde há instruções bastante significativas e válidas para que os alunos possam compreender os icnofósseis que estão lá no Vale do Rio do Peixe. Então aqui nós temos um tipo de pegada e vamos até o Serrote do Letreiro, onde observamos outro tipo de pegada e ainda com a presença do homem passando pela região. Depois nos dirigimos para a Bacia do Araripe, onde fazemos uma primeira observação da formação Missão Velha, onde nós observamos os troncos silicificados. Depois, nós vamos para, pode passar, a formação Santana, onde observamos o membro crato e vemos a riqueza fossilífera. Aqui nós temos a mina de gipsita no membro Icubi, onde tem um nível de folheiro pirobetuminoso, onde os alunos podem, inclusive, coletar e manusear os fósseis. Aqui também nós realizamos coletas e demonstramos a riqueza dos fósseis, tanto animais como vegetais, que existem na região. Por favor, o anterior mesmo. Aqui nós ainda observamos outro nível, que é o membro Romualdo, que é aqui nessa parte superior, onde nós temos a oportunidade de ver os ictiólitos. O próximo. Vamos aos museus do Crato, onde nós temos, essa fotografia foi cedida pelo Arthur Andrade, e aqui nós temos carapaça de Griptodonte sendo mostrado para os alunos. E vamos ao Museu de Santana, onde nós podemos observar a diversidade e riqueza de fósseis que nós encontramos lá, tanto fósseis vegetais como fósseis animais. Próximo. Daí nós retornamos à Fortaleza, passando antes pela região de Quixadá, onde nós temos a oportunidade de visitar os monólogos. Então essa é a nossa viagem. Nós procuramos, nós lá no Crato, ainda visitamos a Floresta Nacional do Araripe, e temos a oportunidade de ir até a cidade de Exu para fazer uma programação cultural, ocasião em que nós
temos a oportunidade de visitar lá o memorial do Luiz Gonzaga e retornamos para Fortaleza, como eu já falei, passando lá na região de Quixadá, vendo os monólitos. Então, dessa forma, os nossos alunos têm a oportunidade de fazer um relatório onde eles consolidam todo o aprendizado da disciplina de paleontologia básica que é adquirida naquele semestre. E através desse relatório nós temos a oportunidade de validar o nosso programa e fazer as correções e os ajustes necessários. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Existe tempo para perguntas? Não há nenhuma pergunta? Um comentário. Como eu estou envolvido com outras atividades, além de assistir só, perceber, já incomodei meio mundo entrando e saindo por esta porta, eu não ouvi toda a conferência, a comunicação. Quantos dias São 6 dias. São 6 dias. Eu também não ouvi, vocês estão de parabéns e também levar os alunos nessa experiência de campo, eu creio que deve-se fugir apenas dos livros, né, e realmente relevar a realidade de campo. Agora, brincando um pouco, e não se mencionou atividades culturais lá em Exu, e nem um forró em 6 dias. Não, tem lá, inclusive a exposição do Crato, a gente sempre procura, além de ser muito cultural, a exposição tem lá o forró. Eu gostaria de acrescentar que nós temos essa experiência é realizada no 5º semestre, mas nós temos experiências já realizadas no 4º semestre com os alunos, que eles fazem uma viagem, e que estava até apresentada na nossa exposição de painel. Então eles fazem uma viagem para a região de 7 cidades, aqui no Piauí, cobrindo esse eixo, o eixo norte do estado, e nós estamos pretendendo, no 3º semestre, já iniciar nossas viagens com interdisciplinaridade, fazendo uma viagem até São Raimundo Nonato, no 3º semestre, e retornando aqui pelo centro do Ceará, para observar lá os aspectos arqueológicos e do Pleistoceno que se encontram naquela região. Bom, muito obrigada, Valberto, pelo trabalho. Gostaria de chamar o próximo trabalho, intitulado Visita de Campo aos Sítios de Simões, Bacia do Araripe, Piauí, um modelo interativo. São vários autores: José Henrique Almeida Moita, Marcelo Reis Rodrigues Matos, Gisele Silva Palha, Carla Ruth de Carvalho Barbosa e Talvani Luiz de Barros. Não sei exatamente quem o apresenta ou até se estão aqui. Não há ninguém representando esse trabalho? Bom, o último trabalho da tarde é um trabalho que foi inserido na programação, não está no boletim, no programa oficial do Congresso, não está impresso. O projeto, vai ser a apresentação do trabalho sobre o projeto Bacia Escola do Araripe. Será apresentado pelo professor Jackson Antero, da Universidade Regional do Cariri. Boa tarde. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso por abrir esse espaço e também lamentar que nós fomos aqui um pouco, não traídos pela tecnologia, mas nós mesmos temos que assumir o erro. Nesses disquetes, são 5 disquetes, eu teria fotografias a mostrar para vocês
sobre esse projeto, mas vou fazer aqui uma apresentação oral, e eu espero que seja bem explicativa, e vou deixar aqui o endereço, e já assumindo o compromisso que essas fotografias, assim como orientações sobre o projeto, estarão numa página que nós estamos montando lá na universidade. Bem, eu sou o professor Jackson Antero, sou professor da disciplina de Elementos de Geologia nos cursos de Geografia e Biologia da Universidade Regional do Cariri, que tem sede no Crato, lá no Cariri Cearense, no sul do estado do Ceará. Bem, a universidade, por ser regional, ela está inserida na área que nós chamamos de biorregião do Araripe e corresponde à região da Bacia Sedimentar do Araripe, que é limitada estruturalmente pelo lineamento da Paraíba a norte, lineamento de Pernambuco a sul, e envolve a região limítrofe ali dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. Bem, a universidade tem sede na cidade do Crato, e também tem campus na cidade de Juazeiro, e como nós vimos aqui apresentado no trabalho anterior, tem um museu de paleontologia em Santana do Cariri. Então, no ano passado nós elaboramos um projeto e remetemos ao edital da Agência Nacional do Petróleo, FINEP, para a construção de uma bacia-escola. O que seria essa bacia-escola? Qual é o principal objetivo dela? Que tem sede em Santana do Cariri, inclusive a fotografia iria mostrar aqui, a parte construtiva do prédio dessa escola já está na sua fase final, fica por detrás do Museu de Santana do Cariri. Quem já o conhece, quem já o visitou no passado, tem essa ideia. Santana do Cariri fica a 60 quilômetros do Crato. Bem, então nós enviamos esse projeto. O objetivo principal da escola é oferecer uma infraestrutura de estágios de mapeamento na escala de 1 para 25 mil na região da bacia sedimentar, nos moldes, no modelo de como funcionou o Instituto de Geologia Chiveg na cidade Diamantina, na Serra do Espinhaço, na Chapada Diamantina, norte de Minas Gerais. Então, nós remetemos esse edital, o projeto foi aprovado e conseguimos uma verba de R$900 mil para a construção dessa escola, com contrapartida de R$300 mil do governo do estado do Ceará. Bem, então no início desse ano nós damos início à obra construtiva do prédio dos laboratórios, que contempla 5 laboratórios. Um laboratório de sedimentologia, um laboratório de micropaleontologia, um laboratório de geoprocessamento, um laboratório de laminação e outro de microscopia petrográfica. Além disso, foram já adquiridos 6 viaturas, 4 combis, uma van tipo Sprinter e também um veículo 4x4 para fazer mapeamentos mais específicos, uma Toyota tipo Hilux, um veículo 4x4 que se possa ir a acessos mais difíceis. Bem, esses laboratórios, os equipamentos estão no processo licitatório e também nós temos uma verba para adquirir livros para a biblioteca, um acervo bibliográfico, que está no montante aí na casa de R$210 mil para a compra de livros. Nós vamos montar essa biblioteca lá em Santana do Cariri. Bem, então, esses estágios serão oferecidos com um máximo de atendimento para 32 estudantes, e assim abrimos para as várias escolas de geologia do Brasil. No máximo 32 estudantes farão um estágio de 15 dias e esses estudantes serão agrupados em equipes de 4 pessoas e assim nós vamos determinar áreas-alvo para mapeamento e assim elaborar esses mapeamentos. Então o objetivo é que ao longo do tempo, digamos daqui a 3, 4, 5, 10 anos, nós teremos ali a bacia sedimentar do Araripe, teria sido feita uma varredura nesse intervalo e mapeamentos, e o objetivo é ter uma maior quantidade de informações no que diz respeito à sedimentologia, à estratigrafia, à hidrogeologia, né, já que existem 3 sistemas aquíferos lá na bacia, inclusive com ocorrência de surgências naturais, são as fontes da Chapada do Araripe, e principalmente aqui, por isso, nosso interesse, e agradecendo mais uma vez a comissão de apresentar aqui o interesse da grande ocorrência de fósseis nas várias formações da sequência sedimentar do Araripe. Bem,
O objetivo principal da escola é esse, mas já no momento, inclusive na montagem dessa escola, nós já oferecemos um apoio logístico para receber excursões que sejam específicas, por exemplo, de disciplinas de paleontologia ou até mesmo de outras áreas do ramo das geociências. Tá ok? Já no momento, qualquer escola que queira visitar a área da bacia pode se comunicar com a universidade, que aqui eu vou deixar um e-mail e telefones, e nós já providenciamos uma infraestrutura provisória, num convênio que nós fizemos com a Escola Agrotécnica do Crato. Nós colocamos os alojamentos lá, assim como a disposição dos transportes, né? Nós colocamos à disposição e temos até mesmo um geólogo de plantão, que é o companheiro Idalécio Freitas. Ele tem o seu tempo destinado a acompanhar as excursões e já tem roteiros traçados, né? Assim como também eu e mais 2 outros professores geólogos da própria universidade se colocam também à disposição de acompanhar as várias excursões ao campo. Então, nesse segundo semestre nós vamos fazer a alocação das áreas-alvo em torno da bacia para o mapeamento. Espero que já a partir de fevereiro nós já estejamos ofertando esses estágios. E já fizemos pelo Nordeste uma caminhada, visitando as instituições e já colocando o objetivo dessa escola. Até mesmo já temos assim um acordo que será formulado formalmente estabelecido inicialmente com a Universidade Federal do Ceará, que já fazem mapeamento em área sedimentar ali na região de Lima Campos, na bacia de Icó, bacia de Lima Campos, bacia de Iguatu. Eles têm o interesse de já fazer esses mapeamentos dentro das disciplinas de geologia de campo. Bem, então, o objetivo principal dessa minha fala, infelizmente, não conseguimos obter as fotografias. O funcionário da universidade zipou, né, compactou e não conseguimos essas fotografias, mas nós vamos montar uma página e colocar, e qualquer pessoa que tem interesse de visitar a área da bacia, nós teremos o maior prazer, não só também atendendo aos estudantes de graduação, mas também estudantes da área de pós-graduação. Inclusive, no final desse mês, nós vamos estar recebendo um doutorando da USP, né? E assim por diante. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Federal do Rio de Janeiro já visita frequentemente lá a bacia, assim como a Universidade Federal do Ceará e outras já fazem essas visitas em aulas regionais. E a partir do próximo ano nós vamos estar oferecendo esses estágios de mapeamento. Você tem 2 minutos para concluir. Concluindo, o endereço que se pode obter é o aceplan@urca.br, aceplan, ASSE-plan, abreviatura de sigla de assessoria de planejamento, @urca.br. O telefone da URCA é 088-523-1677. E qualquer turma de qualquer universidade, qualquer pessoa que esteja aí pretendendo fazer projetos, dissertações de mestrado e tese de doutorado na área da bacia, essa escola estará com a sua infraestrutura e as pessoas que lá estão ligadas à disposição para que a gente cada vez mais faça desenvolvimento da ciência. Nós acho que é de saber de todos o problema do tráfico de contrabando de fósseis na região da bacia sedimentar do Araripe, e essa escola ela vem com mais esse papel também de tentar proibir, de tentar reprimir esse fóssil, mas não no sentido de usar repressão no sentido policialesco, mas no sentido educacional. Ou seja, antes que qualquer equipe vá para o campo, que passe para aqueles terrenos e propriedades e sítios que ocorrem os fósseis, que façam um relacionamento com as pessoas que trabalham nas minas, para que criem a consciência de que não compensa estar vendendo fóssil para alguém, e sim que esse fóssil deve ser passado por uma instituição de pesquisa, e essa instituição nós colocamos e defendemos na região da Bacia do Araripe, que seja o Museu de Santana do Cariri. E as outras instituições que queiram pesquisar podem entrar em acordo com o museu e assim fazer juntos
como algumas pessoas já fazem trabalhos de dissertações de mestrado, tese de doutorado e trabalhos conjuntos no Museu de Santana, da UFCA e com outras instituições. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Jackson. Bom, nós não temos oficialmente tempo para perguntas aqui. O secretário-geral do Congresso pediu um espaço para algumas comunicações. Em se tratando da última sessão técnica do Congresso, eu gostaria de agradecer a presença de todos, não só os que apresentaram os seus trabalhos nessa sessão, mas os que contribuíram para fazer com que a programação do Congresso trouxesse novidades, mas, acima de tudo, para que nós tivéssemos um panorama do que está sendo feito na paleontologia brasileira. De minha parte, eu gostaria de agradecer especialmente aos colegas que apresentaram aqui esses trabalhos sobre o ensino de paleontologia e sobre ações educacionais, não é, voltadas à paleontologia, porque eu acho que essas ações cada vez são mais importantes. Como professora e como paleontóloga, acho que são elas que realmente vão trazer a formação que nós precisamos no nosso brasileiro, não é? Para que ele passe a valorizar o seu acervo fossilífero. E eu acho que isso, mais do que qualquer outra ação fiscalizadora, repressora, intimidadora, controladora, é o que vai resultar na valorização do acervo paleontológico que a gente tem no Estado. Então, muito obrigada a todos. Eu passo a palavra ao Guilherme e ele tem comunicações a fazer a vocês. Obrigado. Gostaria de agradecer a gentileza da doutora Renata e eu, então, vou dar alguns informes. Primeiro, a respeito da pesquisa de campo. Quem for participar da pesquisa de campo de 2 dias, eu gostaria que permanecesse no auditório, porque o Ricardo, que é um dos coordenadores, ele vai dar algumas instruções para as pessoas, para os participantes da pesquisa de campo de 2 dias. Bom, para os participantes da pesquisa de campo de 1 dia, eu tenho alguns informes também. Aqueles participantes que estão hospedados nos hotéis seguintes: Guapindaia, Imperador Galvez, Campos, João Paulo, o ônibus vai passar por esses hotéis nos seguintes horários: no Guapindaia, amanhã, às 6h30, e isso vale para o sábado, porque os horários vão se manter. No Guapindaia, às 6h30, no Imperador Galvez, às 6h40, no Campos, 6h30, porque são carros diferentes que vão estar pegando, então por isso que tem mesmos horários, e no João Paulo, às 6h40. Aqueles participantes que estão nos hotéis Pinheiro, Inácio, Rio Branco, Epílogo e Loureiro, nós pedimos que esses participantes, eles caminhem até a prefeitura, que o ônibus vai estar esperando lá, para a pesquisa de 1 dia, porque o Ricardo vai dar a informação que o pessoal da pesquisa de 2 dias vão estar em outro local, tá? Bom, com relação... Oi? Quem está no Pinheiro é às 7 horas. Ó, Pinheiro, Inácio, Rio Branco, Epílogo e Loureiro, às 7 horas... o ônibus vai estar pegando esses representantes lá em frente à prefeitura, porque ele vem passando pelos hotéis. Isso vale tanto para a sexta quanto para o sábado. Agora, para quem vai na pesquisa do sábado, de 1 dia, precisa confirmar, quem não pagou ainda, confirmar lá na coordenação, a sua ida. Só dos nomes que eu vou citar aqui. O senhor Rafael Costa, Maria Dolores Vanderlei e Alcina Magnólia. Esses não confirmaram a sua ida. Neste momento vai ter um coffee break e nós temos 2 sugestões de cultural. Uma é o 14 Bis, que tem música country e lá tem uma boate do lado, as pessoas que gostam de boate também poderiam participar. Fica um pouco distante do centro.
Para quem está no centro da cidade, tem uma segunda opção, que é mais calma, né, que é o flutuante. É um barco que fica na beira do Rio Acre, fica próximo do centro e que tem música ao vivo. São duas opções. Não temos ônibus, infelizmente, para oferecer. Tá? Quem gostaria de um transporte alternativo para o aeroporto, nós temos aqui um preço de R$10, se não me engano, um ônibus. E quem tiver interesse, tem que ligar para a professora Rivanda. Telefone é 922-3540. Agora eu vou passar. Sim. E eu gostaria de avisar que a Sociedade Brasileira de Paleontologia vai estar se reunindo agora, após o coffee break, mais precisamente às 16h20, para a sua assembleia. E assim nós declaramos, então, não terminada, porque o Ricardo ainda vai passar algumas informações. É rapidinho. O Eudes, me bota lá embaixo também, por favor. Depois você fecha o congresso, tá? Tá. Obrigado. Olha, pessoal, algumas informações rápidas sobre a pesquisa, a excursão de 2 dias, tá? Que talvez seja interessante. O ônibus, que é o CAT que está ali fora, o motorista, ele vai sair 5 horas da manhã aqui na Guarita. Quem está no camp, tá? Acho que são 3 pessoas que estão no camp, é a Lúcia, a Cláudia e tem mais uma pessoa aqui. E o Marcos Cristóvão tem que pegar o ônibus ali, às 5 horas, na Guarita, tá? Com enquete. Os demais participantes que estão no Pinheiro, no Rio Branco, no Loureiro, no Epílogo, e acho que só, nós vamos nos encontrar entre 5h30 e 6 horas da manhã, a partir das 5h30, preferível, em frente ao FAC Centro. O endereço já está aqui, na Getúlio Vargas. Tem o Hotel Rio Branco na esquina, é só caminhar um pouco aqui, nesse sentido bairro, ok? O FAC Centro. Tem as escadas, um antigo colégio que tem ali. Tá? Qualquer dúvida vocês me procuram. Quanto ao campo, deixa eu achar aqui eu fiz mais ou menos um rápido croquis aqui, tá meio, acho que dá para perceber. Então é o seguinte, nós vamos nos deslocar de Rio Branco até Brasileia, ok? De Brasileia vamos dar uma parada, vamos pegar no quartel, vamos pegar um médico e pães, ali. No quilômetro 75 da BR-317, Brasileia Assis Brasil, nós vamos entrar num ramal. Okay? Depois eu vou entregar um mapinha desse para vocês. Vamos andar 8 mais 13 quilômetros, tá? Aqui, no ramal, com Toyota, ok? O ônibus vai até um pequeno trecho, até aqui mais ou menos no quilômetro 50, 250 de Rio Branco. Nós vamos ter que descer e pegar 2 Toyotas, ok? Por causa da estrada. Vamos parar aqui no Seringal Santa Quitéria, para almoçarmos, ok? Ali o pessoal vai estar nos esperando com o almoço. Aqui vai ter um acampamento do exército que vai estar nos esperando. Aqui nós vamos caminhar desse ponto aqui até aqui, que é Cachoeira do Bandeira, aproximadamente 1h30 de caminhada. Vamos caminhar tranquilo. Então esse mais ou menos vai ser o trajeto. Vamos chegar de tardezinha, vamos olhar o sítio um pouco de manhã e vamos retornar, tomamos um café aqui e vamos embora, ok? O que é necessário é que se leve uma mochila, se tiver, roupa leve, ok? Para não carregar muito peso. E quem tiver uma manta, um lençol, se for possível, para dormir à noite, que vai ser dormido em rede de selva, ok? Vai estar tudo preparado para nós, cada um vai ter a sua rede ali. É que de madrugada faz frio, né? Então mais ou menos são essas informações que eu queria passar, e alguma dúvida você me procura e a gente conversaria. Ok? Só isso. Então a partir desse momento eu declaro encerradas as atividades do 17º Congresso Brasileiro de Paleontologia, e mais tarde voltamos então para a Assembleia Geral da SBP. Obrigado a todos. Arrepia meu peito!